Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Allah, beneficente, misericordioso. Nossa série que nós começamos é sobre Ad'iya wal Adhkar, a recordação de Allah subhanahu wa ta'ala e as súplicas. Allah subhanahu wa ta'ala, ele mencionou e falou sobre essas súplicas, essa adoração, que é uma das adorações muito importante, que tem muitos benefícios para o ser humano, para o muçulmano, aqui neste mundo, assim como a vida após a morte. E essas súplicas e as recordações de Allah subhanahu wa ta'ala, eles dão a honra ao muçulmano. Quando elas praticam essas recordações e essas súplicas, a pessoa fica honrado. E esse é um ensinamento do profeta sallallahu alaihi wasallam que nós seguimos, que ele nos mostrou como nós devemos suplicar a Allah subhanahu wa ta'ala, como nós devemos fazer recordação a Allah subhanahu wa ta'ala. Porque a recordação é uma coisa muito importante e necessária para o ser humano. O profeta sallallahu alaihi wasallam, ele diz: posso vos mostrar algo ou uma ação no qual que é muito preferível para Allah subhanahu wa ta'ala e essa ação é muito benéfica para vocês. E além disso, essas ações, eles são muito valiosos, recompensados por Allah subhanahu wa ta'ala. Os seus companheiros disseram sim ao profeta de Allah. E ele diz, dhikrullah, a recordação de Allah subhanahu wa ta'ala. De nós estarmos a recordar Allah subhanahu wa ta'ala. E Allah subhanahu wa ta'ala, ele diz no Coran: ó vós que crê em Allah subhanahu wa ta'ala, recordem Allah, recordem-me que eu recordarei de vocês. E Allah subhanahu wa ta'ala ainda diz: glorifiquem-me, enaltecem-me e agradecem a mim. Então isso mostra a importância de recordar Allah subhanahu wa ta'ala, mostra a importância de nós estarmos a fazer as súplicas para que Allah subhanahu wa ta'ala nos ajude. E no outro dito do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele menciona que o exemplo daquele que recorda Allah subhanahu wa ta'ala e aquele que não recorda de Allah subhanahu wa ta'ala é um exemplo de uma pessoa viva e uma pessoa morta. Aquele que recorda Allah subhanahu wa ta'ala, ele tem o seu coração vivo, ele tem a recordância de Allah subhanahu wa ta'ala. E aquele que não recorda Allah é como se tivesse o seu coração morto, porque ele não recorda de Allah. Como eu disse, que Allah subhanahu wa ta'ala diz: recordem-me que eu recordarei de vocês. Às vezes é importante que a gente esteja ciente que quando nós estamos na alegria, estamos felizes, esse é o momento que nós temos que recordar Allah subhanahu wa ta'ala. Porque quando chega o tempo da tristeza, o tempo da dificuldade, Allah subhanahu wa ta'ala, ele também recorda de nós, ele nos ajuda. Como um dos sahaba veio para o profeta sallallahu alaihi wasallam pedir o conselho para que ele possa lhe ensinar algo para que ele pudesse continuar a fazer. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse para ele: nunca parem, nunca perca o tempo de você estar a recordar Allah subhanahu wa ta'ala. E esse é a importância de nós estarmos a recordar Allah subhanahu wa ta'ala na vida, de nós estarmos a suplicar para Allah subhanahu wa ta'ala. Nós necessitamos de ajuda de Allah, nós necessitamos de enaltecer Allah subhanahu wa ta'ala, porque Ele é o nosso Criador,
é o nosso sustentador. Daí que Allah subhanahu wa ta'ala ele estabeleceu para que nós fizéssemos essas súplicas, essas recordações. E nós precisamos da tranquilidade. E essas tranquilidades nós achamos na recordação de Allah. Como Allah subhanahu wa ta'ala diz, será que com a recordação de Allah vocês não tranquilizarão vossos corações? Então, a partir desse versículo, nós já achamos e encontramos que a nossa tranquilidade, a nossa satisfação, ela está na recordação de Allah subhanahu wa ta'ala. E a nossa ajuda também, que nós precisamos, temos que fazer a súplica para que Allah subhanahu wa ta'ala possa nos ajudar, para que Allah subhanahu wa ta'ala possa estar mais perto de nós. E esse vai ser a nossa série sobre as súplicas e as recordações de Allah subhanahu wa ta'ala, que nós vamos explicar nessa série sobre como recordamos a Allah, como que suplicamos para Allah subhanahu wa ta'ala. Espero que todos entendam, espero que todos estejam atentos e aproveitem o máximo para que Allah subhanahu wa ta'ala nos ajude. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين.